E aí, galerinha, Igaro aí de novo. O objetivo desse vídeo é mostrar o que é ProRate. Então, na primeira parte eu vou mostrar o que é, né, o que o jogo tem a dizer sobre o ProRate. Na segunda parte, eu vou fazer testes para você ver na prática, né, como que se usa isso, como que é a mecânica do jogo em relação ao ProRate. Então, a primeira coisa é qual NPC que fala sobre isso, né? Eu quero ter uma informação do jogo sobre o ProRate, né? Quem é o responsável por isso? Então, aqui em Sofia, né, para os iniciantes, aqui no mapa de Sofia, você tem a biblioteca, que é a library, que é onde você compra skills. E você tem vários NPCs aqui. O do ProRate é esse cara aqui, ó. É o Adventure. Então, e aí, sou um aventureiro também, você começou a aventura recentemente, não é? E ele fala que ele já faz 30 anos que ele está como um aventureiro. E dele falar, beleza, né? Prazer em conhecê-lo. Posso te dar algumas informações para você se você quiser. Então aqui ele vai te dar 3 opções sobre status ailment, as zonas vermelhas de ataque, né? E o ProRate. Então aqui ele vai começar a explicar que existem 3 tipos de ataque. O ataque normal, o skill do tipo físico e o skill do tipo mágico. São esses 3 tipos. Mas, se você repetir esses tipos de ataque, ele fala assim, alguma coisa vai acontecer, né? Então, se você ficar dando ataque normal um atrás do outro, alguma coisa acontece. Se você ficar dando skill físico um atrás do outro, alguma coisa acontece. Vamos ver. Ó, em vermelho aqui, ó. O dano causado pode gradualmente diminuir. Então, se você ficar batendo com golpes normais ou com skills, né, seja físico ou mágico, mas que seja do mesmo tipo, você vai ver que seu dano ele vai diminuindo com o tempo. Os inimigos que recebem esse ataque, eles vão se tornando cada vez menos efetivos, tá? Então, esses danos, né, que o inimigo recebe, ele vai ficando cada vez menos efetivo. Mas isso pode ser uma chance, ele fala. Então, isso não é ruim. Então, quando os inimigos eles recebem esse ataque, a defesa contra os outros tipos de ataque se torna mais fraco. Então, ele vai ficando resistente àquele tipo de ataque que você está dando nele, mas ao mesmo tempo que ele está ganhando essa resistência, os outros tipos de ataque ele vai ficando mais fraco. Então, se um inimigo ele recebe um golpe do tipo normal, você vai causar mais dano que o normal se você usar um skill físico ou um skill mágico. Bem, alguns monstros eles se acostumam, né, mais facilmente, outros não. Então isso é uma informação que é muito pouco difundida no mundo do Toran. Eles acham que a mecânica de ProRate é igual para todos os inimigos, e não é. Alguns vão se acostumar mais fácil, outros mais devagar. Então quando você perceber que seu dano diminuiu, daí ele fala, basta você mudar o seu padrão de ataque, que provavelmente você vai causar mais dano. E é isso que o próprio jogo ele nos ensina sobre ProRate. Então, para demonstrar o teste que eu vou fazer, né, vão ser vários testes para vocês entenderem a mecânica na prática, eu vou mostrar um equipamento. Então, o meu personagem, ele está sem equipamento, ele só está usando essa Red Steel Slayer. Por que eu escolhi ela? Porque ela é uma espada que ela tem 100% de estabilidade. O que isso me interessa? Significa que todo dano que eu der, ele vai ser igual. Ele não varia. Então, para as nossas avaliações do dano, né, de como funciona o ProRate, vai ser ótimo esse equipamento. Então, vamos lá. Eu vou pegar um RAF aqui, nível 1. Então, meu dano é 6.890. Vamos pegar outro nível 1. Aqui, 6.890. Deixa eu ver se esse aqui também é mesmo nível. Nível 1. Então, deixa eu chegar mais perto. 6.890. Então, aqui vocês perceberam que meu dano ele está bem travado, certo? Então, com isso a gente vai conseguir fazer várias análises em relação ao ProRate nos próximos
exemplos que eu vou dar. Aqui é um segundo exemplo, onde eu vou mudar o meu padrão de ataque. Eu vou mudar para o skill físico. Então, eu vou utilizar esse skill aqui, o Shut Out. Então, eu estou fazendo um teste no Autopeblas 126. Então, ó, o dano é 47.352. Vamos ver esse outro aqui, mesmo nível, 47.352. Vamos ver nesse aqui, 47.352. Então, isso aqui é um outro tipo de dano, né? É o dano do skill físico. Aqui nesse outro teste, eu quero avaliar exatamente aquilo que o NPC me falou, que se eu manter o mesmo padrão de ataque, o dano tende a diminuir ao longo do tempo. Então vamos observar o dano que eu estou causando sempre com um golpe normal. Então, ó, de 5.600 foi para 3.000 já, ó, 3.300. Então, ó, 2.000, entendeu? E eu dei 4, 5 golpes. E aqui ele chegou, acho que no mínimo, tá vendo? Ó? Então, aqui a gente pode fazer uma análise bem legal. Quando eu dei o primeiro golpe normal, ele me deu 5.620. Logo no segundo, ele já houve um pro rate. Ele já houve uma pequena resistência. E para cada golpe que eu dei, pelo menos nesse mini boss, já houve um efeito do pro rate, né? Dessa resistência. Então, vamos pensar aqui que o 2.810 foi o máximo, né? O mínimo, né? O máximo de resistência que o boss recebeu para o meu golpe normal, ou seja, o mínimo de dano que eu consigo, o mínimo de dano que eu consigo causar, né? Então, ó, foi um golpe, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se você der 6 golpes normal, nesse mini boss, ele já está na resistência máxima contra golpe do tipo normal. Agora, eu vou fazer um outro teste. O outro teste é ver qual é o dano do meu skill físico nesse mesmo mini boss. Então, ó, é isso aqui, ó. 45.046. Aqui eu vou repetir o teste para a gente ter pelo menos 2 valores. Perfeito. Agora, como teste final, o que eu vou fazer? Eu vou tentar aumentar o dano no meu shutout, usando o Pro Rate. A gente vai ver o quanto que aumenta, né? Se aumenta muito, aumenta pouco. Para isso, eu vou usar o Pro Rate do meu golpe normal. Como a gente contou, eu preciso dar 6 golpes normais para fazer o boss ter a sua resistência máxima contra golpe normal e assim ter a fraqueza máxima contra os outros tipos de golpe, né? Então vamos lá. Então, ó, deixa eu fugir aqui. Eu vou fazer uma. Então, 2. Eu vou tentar manter o mesmo padrão aqui, vamos ver. Então, 2, 3, 4. Ó, já chegou. Tá aqui eu estou no dano mínimo. Vamos mudar o meu padrão aqui, ó. Bom, galera, vamos fazer a análise agora. Infelizmente, eu tenho alguns outros danos que o meu personagem ele acaba causando, como adicionar o melee. Ele também acaba causando alguns golpes de longe, né? Então, mas aqui vai dar pra gente fazer um estudo bem legal. Eu comecei a bater nesse boss até o dano chegar no mínimo, tá? Infelizmente, aconteceu de eu dar um adicional melee. O adicional melee, se eu não me engano, tá? Aí eu já não tenho essa informação certinha para passar para vocês. Ele é considerado como um skill físico. Então pode ser que o boss aqui ele acabou recebendo um pouquinho de dano de outro tipo antes de eu dar o shutout. Mas mesmo assim, vamos fazer a análise. O shutout ele estava causando 45.000, ok? Quando eu cheguei na resistência máxima de golpe normal, ou seja, ele estava vulnerável contra os outros tipos, inclusive contra o skill físico, o meu dano foi de 112.000. Aqui a gente teve um aumento no dano geral dessa skill de 50%. Mais de 50%, né? Porque 50% daria 90.000.
Minto, é mais do que 100%. E 100% daria 90 mil. Então eu tive mais do que 100% de dano. Enfim, então é assim que funciona o Pro Rate. Você vai bater no bicho e vai manipular o seu playstyle, né, o seu estilo de dano entre os três tipos, o normal, o mágico e o físico. Obviamente, se você for um char físico, você vai tender a oscilar entre golpes normais e skill físico. Se você é um mago, provavelmente você vai oscilar entre golpes normais e skill mágico. Aqui eu quero fazer um comentário que vai um pouco mais além. Lembra quando você está numa party, você tem vários players que estão jogando, estão batendo no boss ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se você tiver uma party, que isso já aconteceu comigo, onde você tem vários magos e esses magos ficam spamando o finale, acaba que você fica dando só um único tipo de golpe no inimigo. Então ele acaba acostumando e ficando bem resistente a skill mágico. Então é interessante quando você joga em party, você sempre perceber se os seus colegas estão soltando muito skill de um único tipo, tá? Até você também se policiar, porque pode ser que você está atrapalhando o seu amigo ou o seu amigo está te atrapalhando. Eu quero aqui relatar também, até para alguns iniciantes, uma situação que aconteceu comigo em relação a Pro Rate. Uma vez eu estava upando um personagem de baixo nível, e eu estava upando com um mago, soltando finale, e esse personagem de baixo nível, né, que eu estava upando ele estava soltando skill mágico, né, aquelas lancinhas. Eu virei para ele e falei assim, amigo, e isso estava retardando meu dano, né, porque ele estava acostumando o inimigo para skill mágico como o meu Char que eu estava upando ele era um mago, na hora que eu fosse dar o meu golpe mais forte, meu golpe também era do tipo skill mágico, então ele acabava meio que atrapalhando o meu dano. Então eu falei para ele, amigo, fala o seguinte, você quer me ajudar? Fica batendo normal no bicho. No início ele achou que eu tava zoando ele, que eu tava, né, chamando ele de noob e tudo mais. Ele não entendia esse conceito do Pro Rate. E eu demorei ali na prática ali para mostrar para ele, mas assim, se o cara ele tá sendo upado e o dano dele é muito baixo, que era o que estava acontecendo, se ele bater com um golpinho normal, não fazer mais nada no jogo, só ficar batendo com um golpinho normal, como vocês viram aqui na prática, ele chega a dobrar o meu dano. Então ele deixa eu, que sou DPS, muito mais DPS. Isso faz com que a run, né, contra um boss fique muito mais rápida. Então, às vezes, tá? Às vezes, uma maturidade do jogador dele conseguir visualizar todas essas mecânicas do jogo, às vezes ele batendo com um golpinho normal, ele ajuda muito o time, entendeu? Ele ajuda muito. Então, assim, é mais uma questão de entender as mecânicas do jogo e também a questão de maturidade, né? De você entender todas essas coisas. No fim, acredito que foi isso. Eu queria ter passado. Espero que os meus exemplos tenham deixado bem claro para vocês o que é Pro Rate. Espero que o NPC lá tenha explicado de uma maneira bem clara. E é isso. Bom up para todos aí.